Muito boa tarde, pessoal. Conseguem me ouvir? Ah, legal, maravilha. Bom, pessoal, meu nome é Alexandre. Eu vou fazer as apresentações hoje, tá? Eu sou um mergulhador, sou empresário e vou falar um pouquinho sobre a SOA, sobre essa quantidade de webinars fantásticos que nós estamos vendo aqui, tá? Para iniciar, eu vi aqui, nós estamos agora com 70 participantes, uma participação bem interessante, o tema hoje é bem legal, né? E eu queria pedir para vocês, por favor, se puderem colocando aí no chat, qual é o país, a cidade que vocês estão. A gente sabe que tem gente aí do mundo inteiro. Eu comecei com boa tarde, mas para alguns já é boa noite, né? Então, se vocês puderem ir colocando aí de onde vocês são, até para a gente iniciar e saber e ter uma noção um pouquinho de quão abrangente vai estar nossa conversa hoje, tá? O webinar que nós vamos falar hoje vai ser a apresentação da Karen e do Carlos, estratégias de comunicação em peixe boi marinho, e a gente ainda tem bastante assunto muito interessante por vir aqui ainda nessa série da Brasil Week, tá? Eu queria lembrar a todos que quem participar em mais de 4 webinars tem direito ao certificado, tá? Precisa fazer essa participação. E fazer um lembrete também, que a Eugênia já colocou para a gente, quem está no grupo do WhatsApp já está sabendo, quem não está sabendo vai saber agora, a gravação do webinar de ontem vai ser enviado amanhã, tá? Para quem ainda não está no grupo, depois nós vamos ter as formas de contato aqui, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas daqui a pouco vai estar no chat a forma de entrar e de participar de todas as ações, tá? Bom, pessoal, nós vamos aguardar mais um pouquinho, tá? Até que todo mundo esteja presente, né? De repente alguém teve algum probleminha aí de conexão, não conseguiu chegar, e a gente vai aguardar mais um pouquinho, daqui a pouquinho já retorna, a gente já inicia as nossas atividades de hoje. Um ótimo bom dia a todos, e eu vou acompanhando aí de onde vocês são aqui no chat.
Bom, pessoal, 17h05 agora, né? Já deu tempo de bastante gente a mais entrar, nós já estamos aí agora com 95 pessoas, quase 100. E aí, quem ainda não chegou, vai chegando agora, enquanto a gente vai falando. Vou me apresentar novamente, eu sou o Alexandre, eu falei um pouquinho de mergulhador e esqueci de contar que eu sou engenheiro também. E uma coisa que eu acho fantástico, eu ainda me maravilho com a tecnologia. A gente olha tanta gente junto, de tantos países. Nós estamos 100 pessoas aqui de Portugal, de Moçambique, e é muito legal a gente poder estar junto para poder fazer esse tipo de discussão e que enriquece, engrandece muito a nossa experiência aqui com o oceano, tá? Eu vou falar um pouquinho agora, apresentar para vocês a SOA, tá? A SOA, a Sustainable Ocean Alliance, o que ela é, né? Que é uma organização internacional. Ela está baseada em São Francisco, nos Estados Unidos, né? E ela tem uma missão de desenvolver líderes e cultivar ideias, acelerar e buscar soluções para um oceano saudável. Tá? Que é isso, gente? A SOA, ela apoia através de duas principais ações, né? Vocês estão vendo aí o programa Ocean Leader e Ocean Solutions Accelerators, jovens líderes a buscar soluções para os nossos oceanos, né? O nosso oceano não é um único, mas são vários e precisam muito da nossa proteção. Bom, o primeiro ponto que a gente vai falar é o programa Ocean Leadership, e essas aqui são as principais iniciativas que estão ocorrendo em 2020. Tá? A primeira delas é um financiamento de ação local, o Ocean Solutions Microgrants. São microfinanciamentos, tá? Para apoiar projetos e soluções em mais de 10 países. Tá? As inscrições para esse programa já foram encerradas e está em fase de avaliação das pessoas inscritas. Tá? Outro programa muito interessante é o Ocean Youth Forum. Esse programa é uma reunião de líderes globais da SOA, tá? Geração de mais de 60 países nessa conferência, para que se debatam e discutam ideias de preservação do oceano, crie uma rede de contatos, tá? Com o intuito de amadurecer essas ideias, de gerar network e gerar conhecimento para que jovens líderes do oceano possam estar presentes em conferências de âmbito internacional. Essa ação nesse ano, por conta desse cenário que nós estamos vivendo, desse cenário bem atípico, ela ainda não foi realizada, né? E aí está se estudando como vai ser feito esse ponto, tá? Temos ainda o Ocean Learning Labs, é a iniciativa pela qual nós estamos reunidos aqui hoje, tá? A ideia é de apresentar webinars mensais por especialistas em alguns tópicos, tá? Muito detalhe, muito enfoque nessa solução nessa ação desse ano para os plásticos, economia circular, a exploração mineira do fundo do mar. Quem tem acompanhado não só o do Brasil Week, mas tem tido uma discussão muito interessante entre todos eles. O do Brasil Week está fantástico, mas essa discussão do Ocean Learning Labs é muito boa, recomendo a todos que não percam nenhum, porque a gente aprende muita coisa. E tem também essa ação, uma campanha que eu convido a todos a participar, que é a advocacia pela saúde do oceano, né? É uma campanha liderada pelos jovens líderes e com a ideia de trabalhar e parar com essa exploração mineira no fundo do mar. Aqui no Brasil, a gente teve uma discussão bastante forte, e ainda tem há pouco tempo atrás, em relação à questão dos corais profundos da Amazônia. Roda mesa é super popular. A SOA, ela trabalha com uma estrutura de hubs, tá? Nós temos uma quantidade muito grande de hubs espalhados pelo mundo. Estamos estruturando aqui no Brasil novos hubs. Inclusive, as pessoas que estão apresentando aqui participarão desses hubs. Eu mesmo estou trabalhando em um deles. Nós temos aí, nessa comunidade espalhada pelo mundo, mais de 3.000 jovens líderes. E eles se reúnem através de uma plataforma online, tá? A Mobilize. A ideia quem quiser participar, quem se encaixe nesse perfil,
A Eugênia depois vai passar no chat ou no e-mail dela as formas de contato, tá? É preciso se enquadrar em um determinado perfil, o perfil de jovem líder do oceano, ou o perfil de mentor e especialista, né? Todos que tenham um impacto positivo na comunidade do oceano no oceano é muito bem-vindo nessa nossa comunidade aqui da Mobilize, tá? No final da minha contato com a Eugênia, mas depois ela pode colocar aqui no site também e passa maiores instruções como a gente faz para participar. A outra vertente de atuação da SOA, gente, é o Ocean Solutions Accelerator. Tá? Essa vertente é um programa que ele está sendo reformulado esse ano, tá? Ele tem uma boa carga de mentoria para apoiar que apareçam novas soluções, contribuir para a visibilidade de startups, apoiar em conferências com a imprensa, tá? E existe uma possibilidade de financiamento para soluções que possam ser consideradas escaláveis, tá? Então, assim, é uma ação bastante interessante. Quem tiver ideias escaláveis e que possam contribuir para soluções do oceano, as inscrições estão abertas até segunda-feira. Corre lá para fazer a inscrição que vai ser bastante interessante, tá? Oportunidades de colaboração com a SOA, tá, gente? A ideia é sempre criar um impacto positivo no oceano, tá? E isso pode ser feito através dessas conferências mundiais para oferecer bolsas, estudos para jovens, para palestrantes, tá? Se você faz parte de alguma empresa, a gente tem aqui no slide alguns parceiros, mas de repente você faz parte de alguma empresa, conhece pessoas de empresas que se interessam por esse tema do oceano, que podem ajudar aí tanto na parte de financiamento, na parte de visibilidade, a SOA está aberta, e a Eugênia é o contato para que a gente possa manter essa corrente e de melhorias e de fazer com que o nosso oceano ele possa voltar a ser o que já foi um dia, tá? Pessoal, eu queria agradecer a atenção de vocês. Nós vamos agora para o que todo mundo estava esperando. Tá nessa página ainda, antes de eu passar a palavra para a Karen e para o Carlos, a gente pode ver aqui o contato da Daniela e o contato da Eugênia, é a nossa representante em língua portuguesa. Tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, o e-mail dela está aqui, quero participar da Mobilize, é só entrar em contato com a Eugênia. Bom, pessoal, a gente vai falar agora sobre as estratégias de comunicação em peixe-boi marinho. Quem vai falar para a gente é a Karen e o Carlos. Tá? O Carlos é bacharel em Ciências Biológicas e Ambientais, mestre em Biologia Animal pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em taxonomia de esponjas marinhas, cofundador e coordenador de pesquisa em taxonomia em invertebrados marinhos da Animar. A Karen é bacharel em Ciência Biológica pela Universidade Estadual Paulista, com período em Queensland, na Austrália, mestrando em Biologia Animal pela Universidade Federal de Pernambuco e especialista em comportamento de mamíferos marinhos, cofundadora e coordenadora de pesquisa na Animar. Gente, que currículos fantásticos, hein? Olha, vem coisa boa. Karen e Carlos, a palavra é de vocês. Sejam muito bem-vindos e uma ótima apresentação. Muito obrigada, Eugênia e Alexandre, pela apresentação. Muito obrigada também pela oportunidade de estar aqui apresentando um pouquinho para vocês. Então, eu preciso só que o Alexandre... Isso. Obrigada. Bom, então, a gente vai falar um pouquinho sobre estratégias de comunicação em peixe-boi marinho. Como o Alexandre falou, eu sou a Karen, sou bióloga formada pela Unesp, com período lá em Queensland, na University of Queensland, na Austrália. Atualmente, meu mestrado é em Biologia Animal, pelo programa de pós-graduação em Biologia Animal na Universidade Federal de Pernambuco, e eu sou membro do Laboratório de Ecologia, Comportamento e Conservação. Meu mestrado é com comunicação tátil de peixe-boi, aqui no Nordeste, e então é por isso que a gente vai falar um pouco do geral da comunicação de peixe-boi. Eu sou uma jovem líder do oceano, da Sustainable Ocean Alliance, sou recente, faz pouco tempo que eu conheci a SOA, e cofundadora e pesquisadora na Animarim.
Bom, a comunicação dos animais é baseada de acordo com a organização social e com o ambiente em que esses animais estão inseridos. Então, diferentes ambientes e organizações favorecem e estimulam diferentes modalidades de comunicação, seja ela visual, quimiorreceptora, acústica ou tátil. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas durante a apresentação. O ambiente aquático é um ambiente que requer várias adaptações para a execução da comunicação. Então, dentro do ambiente aquático existem as variações de habitat, e no caso do peixe-boi, então, em zonas estuarinas, essas adaptações e combinações de modalidades de comunicação acabam sendo mais necessárias por conta de outros fatores limitantes. O peixe-boi marinho, então, é um mamífero aquático, herbívoro, e o parente mais próximo, além das outras espécies de peixe-boi, são os dugongs, que ocupam o Oceano Índico e o Oceano Pacífico. O peixe-boi marinho ocupa basicamente o sudeste dos Estados Unidos, o Caribe e o nordeste do Brasil. E são divididas em duas espécies, como dá para ver na figura. A espécie do sudeste dos Estados Unidos é chamada de peixe-boi da Flórida, a subespécie é chamada de peixe-boi da Flórida, e a subespécie do nordeste do Brasil e do Caribe é chamada de peixe-boi das Antilhas. Aqui no Brasil, a espécie passa por grandes ameaças e, por isso, a população está decaindo. Essas ameaças são basicamente acidentes com utensílios de pesca, embarcações e também até mesmo caça predatória. Aí, essas ameaças associadas à baixa taxa reprodutiva e a docilidade dos animais acabam tornando esses animais ainda mais vulneráveis. Com o foco na conservação e preservação da espécie, então o ICMBio e o Ministério do Meio Ambiente desenvolveram o Plano de Ação Nacional para a Conservação de Peixes-bois Marinhos. Nesse Plano de Ação Nacional tem ações de pesca, ações da comunidade, ações de pesquisa, que são apoiadas com o intuito da conservação da espécie. Então, voltando para a comunicação. A comunicação visual desses animais é muito limitada, principalmente por conta da refração da luz na água e da quantidade de matéria em suspensão nos ambientes estuarinos. Então, a baixa luminosidade e a turbidez da água dificultam a visibilidade. Para poder se comunicar e obter informações do ambiente dos outros animais, então, ocorrem adaptações tanto da estrutura do olho, como estrutura da lente, da córnea e da pupila, e também combinações com outras modalidades de comunicação, como estímulos hidrodinâmicos e até mesmo a vocalização. A comunicação quimiorreceptora é baseada numa olfação extremamente rudimentar. Por quê? Animais aquáticos, mamíferos aquáticos, são animais pulmonados, ou seja, eles precisam respirar na superfície. Então, eles respiram na superfície, tampam a abertura nasal e mergulham novamente. Então, enquanto submersos, eles não conseguem utilizar o sentido da olfação. Então, o foco da comunicação quimiorreceptora nos peixes-bois é o paladar. Com o quê? Com estruturas de papilas desenvolvidas para quimiorrecepção, além também da realização de práticas de coprofagia. Para quem não sabe, coprofagia é basicamente a ingestão de fezes. Então, eles conseguem identificar substâncias, hormônios de outros indivíduos nas fezes. A comunicação acústica é bem complexa e ela é baseada principalmente em vocalização e a audição. Então, ela pode ser vocal e não vocal. O repertório de comunicação acústica pode sofrer variação sexual e também variação de acordo com a idade dos indivíduos. Isso porque diferentes sexos e diferentes idades estão inseridos em contextos diferentes. Então, o repertório de uma fêmea que tem a relação parental com o filhote acaba sendo diferente do repertório de um macho que não tem esse comportamento parental. Além disso, também é sugerido que os peixe-bois possuam uma assinatura vocal.
A assinatura vocal é basicamente, eles se identificam individualmente por chamados específicos de cada um deles, como se fosse a nossa assinatura no papel. Então, cada peixe-boi teria um chamado específico para se identificar, um nome, basicamente isso. Eu, por exemplo, sou do interior de São Paulo. O pouco contato que eu tive com o oceano foi no litoral de São Paulo, durante a infância, então eu não sabia o que era um peixe-boi até a minha vida adulta. Então, eu não fazia ideia, não tive contato físico de proximidade com o peixe-boi até eu passar no mestrado e vir para cá, no Nordeste, fazer o meu mestrado. Então, eu não fazia a menor ideia como era a vocalização de um peixe-boi. Vocês têm alguma ideia de como é a vocalização de um peixe-boi? Eu vou deixar um tempinho aí para vocês responderem no chat, ver o que vocês acham que pode ser a vocalização de um peixe-boi, depois eu vou dar play aqui para vocês ouvirem. Deu para ver? Bom, esse é um peixe-boi vocalizando. É um peixe-boi adulto vocalizando. Opa. Então, estudos de bioacústica basicamente revelam essas estruturas físicas de cada tipo dos chamados. Então, aqui temos um chamado, é mais baixinho esse, chama squeak. E esse que é o... Não deu para ver? Não? Karen, a primeira vez a gente ouviu aqui muito, muito baixinho, quase ninguém conseguiu ouvir, tá? Se você puder tentar repetir, por favor, Claro. a vocalização do peixe-boi. Deu? Conseguiram? Eu posso colocar de novo se precisar. São esses pequenos gritinhos que eles dão, assim. Foi? Bom, é basicamente isso, a vocalização. Então, para estudos, cada tipo de som emite um padrão de estruturas físicas nos espectrogramas. Opa! Aí. A comunicação tátil é extremamente complexa também, e isso é baseado isso acontece por conta da elevada capacidade sensorial desses indivíduos. Eles têm pelos inervados sensíveis ao longo de todo o corpo, e na região do focinho tem uma concentração maior e vibriças. São vibriças esses pelos inervados. Então, eles realizam exploração, atividade prênsil com a região do focinho e também tem modulações com outras partes do corpo, como, por exemplo, o toque com uma nadadeira peitoral ou com a nadadeira caudal. Então, a comunicação tátil varia com o uso de diferentes partes do corpo. Além disso, a comunicação tátil é baseada em diversos contextos. Então, pode ser desde atividade sexual até cuidado parental com a mãe, assim como nas baleias, ajudando o filhote a ganhar ritmo de respiração quando ela levanta ele para a superfície, além de atividades de socialização entre eles e identificação de ambientes e outras estruturas do ambiente. O desenvolvimento cognitivo também a comunicação tátil é importante para o desenvolvimento cognitivo justamente pelo comportamento aprendido. Então, a mãe pode passar informações para o filhote e também eles podem compartilhar as informações entre os indivíduos por estímulos hidrodinâmicos para localização de áreas de alimentação, áreas de descanso e até mesmo para rotas de deslocamento. Então, agora eu vou falar um pouquinho do meu projeto do mestrado.
em que a gente trabalha com comunicação tátil efetivamente. Então, baseado em observações sistemáticas e anotações que a gente toma durante essas observações, a gente fez gravações de áudio e de vídeo desses períodos e também realizou experimentos de exploração que a gente coloca objetos de exploração, objetos novos para os indivíduos e avalia a forma de exploração, tanto os comportamentos que eles vão fazer como o tempo que eles vão levar para essa exploração. Além também de associar esses estímulos ao playback das vocalizações anteriores. Então, a gente consegue associar os contextos. Os animais que foram utilizados no estudo são animais que permanecem no oceanário ou cativeiro do CPN da ilha de Itamaracá. Então, a primeira imagem é o recinto dos machos e a segunda imagem é o recinto das fêmeas. Eles ficam separados o tempo todo de acordo com o sexo. E também animais do semicativeiro ou ambiente seminatural da APA Costa dos Corais, em Porto de Pedras, no Alagoas, em que os animais são mantidos dentro do rio, porém cercados. Então, eles experimentam as variações de maré, de salinidade, temperatura do rio, além das estruturas naturais presentes no rio. Então, o solo, um galho, os peixes, o som que existe no estuário. Então, a gente, com o estudo, conseguiu detectar 17 tipos de comportamentos. Dentre os comportamentos são sociais, em que os animais interagem entre si. Então, pode ser tentativa de cópula, pode ser um abraço, não necessariamente com o mesmo intuito do nosso abraço, mas a atividade de abraçar. Além de exploração do ambiente, que como o próprio nome já diz, eles exploram e investigam as estruturas do ambiente, objetos do ambiente, e automanutenção, que daí entram atividades de limpeza do corpo e até mesmo conseguiu concluir, então, que as fêmeas são sutilmente mais sociáveis do que os machos, isso possivelmente por conta da relação parental, mãe-filhote, que existe por 2 a 3 anos para cada filhote gerado. E também concluímos que não tem nenhuma influência direta das variáveis de pressão ambiental associadas ao tipo de recinto em que os animais estão. Tudo com essas informações e outras informações baseadas nas nossas observações, a gente conseguiu então evidenciar a importância do enriquecimento ambiental para a manutenção dos comportamentos naturais e também o desenvolvimento cognitivo e comportamental de indivíduos filhotes que encalharam e vieram a cativeiro ou semicativeiro muito jovens. Então, o trabalho de enriquecimento ambiental é muito importante para a manutenção dos comportamentos naturais ou até desenvolvimento deles e, por fim, evitar a estereotipia de cativeiro. Aqui são alguns exemplos do comportamento. Na primeira imagem é um comportamento em que o indivíduo toca com o focinho o corpo de outro indivíduo. A segunda imagem é um dos indivíduos está apoiado na beirada da piscina. Então, ele está descansando apoiado, ele fica paradinho ali, enquanto o outro atrás dele está interagindo com a região do focinho na grade que separa as duas piscinas. A terceira imagem são indivíduos que estão em contato corporal e um dos indivíduos está com o contato do focinho na estrutura do recinto. Com isso, a gente chega então na importância de estudos etológicos na conservação das espécies. Então, os resultados e as conclusões de estudos etológicos acaba por facilitar e estimular o desenvolvimento de políticas públicas, de planos de ação, como no caso dos peixe-boi, e de legislações a respeito da conservação. Então, essas informações auxiliam na estruturação de um melhor bem-estar, na reabilitação e reintrodução, que são atividades de manejo, que acabam resultando numa ação de conservação mais efetiva. Dentre as ferramentas dos estudos etológicos, eu vou citar só 3, porque são as que a gente usa, basicamente, mas existem várias outras. Então, a fotoidentificação,
que é baseada na identificação individual de cada peixe-boi, baseado nas características individuais deles. Então, uma cicatriz, uma marca, uma curvatura maior, esse tipo de informação facilita na identificação individual. Os etogramas, que são listas dos comportamentos com as descrições, nomes e algumas vezes ilustrações dos comportamentos. E espectrogramas, que são as análises de estrutura física da bioacústica. Meu projeto de mestrado tem apoio dessas instituições. E agora eu vou passar a palavra para o Carlos, que vai dar continuidade na nossa apresentação. Tá todo mundo vendo aí? Tá todo mundo me escutando? Certo. Depois dessa apresentação de Karen, né, quanto ao peixe-boi, eu vi que tem diversas perguntas, ela vai responder, mas eu queria falar um pouquinho sobre o projeto Animarim, no qual a gente teve a iniciativa, né? Então, deixa eu ver aqui, porque não está passando. Passou aí? Tá pegando? Pronto. Meu nome é Carlos Neto, né? Eu sou biólogo da Universidade Federal de Pernambuco, sou mestre em Biologia Animal também pela Universidade Federal de Pernambuco. Eu sempre participei de estudos taxonômicos de esponjas marinhas, no caso, minha graduação foi assim, o meu mestrado também foi, no caso foi no arquipélago de Fernando Noronha. Sou jovem líder do oceano na SOA, eu tive contato com a SOA também há pouco tempo atrás, junto com Karen, e sou cofundador e pesquisador da Animarim, né? Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre a Animarim. Baseado nesses estudos, como exemplo que Karen acabou de falar, dos peixe-boi, tivemos a iniciativa de desenvolver um projeto de pesquisa e de comunicação. Deixa eu minimizar aqui, tá... Pronto, está todo mundo vendo, né? Projeto de pesquisa e comunicação científica, desde ações de educação ambiental, engajamento comunitário, tudo isso para favorecer a sustentabilidade e a saúde dos oceanos, né? O que a gente pensou? A gente pensou com isso contribuir com estudantes e jovens profissionais na área de biologia ou oceanografia, nas áreas do oceano em geral, em adquirir experiências, tanto no trabalho de campo, quanto na conservação, na sustentabilidade, além também de promover cursos de ações locais para divulgação científica e para a comunidade acadêmica, mas como também para a população em geral, porque sem a ciência, sem a divulgação científica também são peças-chave para o funcionamento da ciência, né? Além de prover o suporte para a conservação do oceano e da fauna marinha, baseada em pesquisa e comunicação científica. Bem, a gente tem projetos, tá certo? A gente tem projetos em andamento. No caso, a gente tem um projeto que é uma revisão e análise das espécies que ocorrem aqui no Nordeste. Essa revisão e análise a gente também busca ver a situação da espécie em relação à lista da Red List, né, da IUCN. Também temos projetos, no caso, voltado para a ecologia de recifes de coral. E temos também projetos que estão aguardando a resposta das agências de fomento, né? Tanto nacionais quanto internacionais. Então, a gente não só foca num grupo só, ou mamífero, ou algum tipo de invertebrado, a gente tenta abraçar toda essa experiência, essa oportunidade que tem, né? O nosso projeto, a gente também trabalha com desenvolvimento de material para cursos, treinamentos, engajamento da comunidade não acadêmica também, ou seja, a própria população local também
ela ajuda bastante na questão da divulgação científica e no trabalho do Animarim. Bem, a gente tem essa comunicação científica que eu falo é através das redes sociais, trabalhos científicos e também trabalho com a comunidade. Então, a gente tenta divulgar ao máximo esses trabalhos, torná-los cada vez mais acessível para toda a população, para também conhecer. Você estudante, você graduado que está agora no mestrado, quer falar dos seus projetos, quer falar do que você está pesquisando, do que tem vontade de pesquisar, de alguma experiência na área de trabalho, nessa área, a gente deixa também aberto o nosso Instagram, o nosso e-mail, para poder divulgar essas pesquisas e levar essas informações à população. Então, você também que gostaria de compartilhar o seu trabalho ou a sua atividade relacionada à fauna marinha ou do oceano, pode também falar com a gente, que a gente divulga, a gente faz uma live, a gente também busca esse tipo de coisa. Pela Animarim, por mim, por Karen, a gente gostaria de agradecer a SOA pelo convite, para poder mostrar um pouquinho do Animarim, dessa vontade que a gente tinha já há muito tempo, de tornar esse projeto, essa iniciativa vista e dar continuação nesse tipo de atividade. E também agradeço a todos que estão vendo essa apresentação e quem puder também ajudar a gente a entrar em contato ou quiser também até divulgar o seu trabalho, estamos sempre abertos a esse tipo de divulgação. Então, deixamos essa frase aqui, certo? De estímulo também, né? Que o tanto que a gente precisa conservar o oceano é muito mais importante do que a gente até imagina. Então, muito obrigado e entre em contato conosco e é isso aí. Vamos dar continuidade nesse trabalho belíssimo, tanto que a SOA faz, quanto que todos nós que estamos aqui vendo também queremos fazer parte. Maravilha, pessoal. Comecei a falar que eu estava no mudo. Esse mundo digital. Que apresentação legal, hein, gente? Muito, muito interessante. Vou falar, Karen, que eu não conhecia nem o peixe-boi. Imagina ouvir o som. Mentira, eu já tinha visto na internet. Mas sou louco para ver um ao vivo. Tem um monte de dúvidas aqui, o pessoal adorou. Pessoal, eu vou começar a ler algumas das dúvidas, tá? Eu já fiz alguma separação. E quem quiser, quem se sentir à vontade também para falar, tá liberado o microfone, tá? Eu vou ler já algumas que a gente já tem aqui anotadas. E eu vou começar, Karen, esta acho que é para você, por conta dos peixes-bois, né? Uma dúvida minha, e eu agrupei junto com uma dúvida da Bia, que é o mesmo tema, parecido com o tema de mergulho, né? A minha dúvida é o seguinte, dá para ouvir esse gritinho bonitinho dos peixes-boi embaixo d'água quando a gente está mergulhando? E a da Bia, se é permitido mergulhar com peixe-boi aqui no Brasil, né? Ela comentou que ela sabe de alguns lugares do mundo que é permitido, por exemplo, a Flórida, que ela colocou aqui. Bom, dá para ouvir eles de dentro da água, dá para ouvir eles de fora da água também. Então, por exemplo, no Alagoas faz com os jangadeiros, até eu vi que teve uma pergunta da associação Peixe-Boi Marinho, se não me engano, que alguém perguntou se trabalhava com eles. É a associação local de Porto de Pedras, no Alagoas. Então, tem esses trajetos feitos com jangadeiros e muitas vezes encontra-se os animais de vida livre no trajeto, embora o foco do passeio seja ver os animais do semi-cativeiro. Então, muitas vezes você consegue ouvir ele vocalizando de cima da jangada também. Então, pode acontecer, sem dúvida alguma, se estiver bem silêncio, de você ouvir esse gritinho dele de fora da água e de dentro da água também. Quanto ao mergulho, não é legal o mergulho aqui no Brasil.
até é incentivado de que você se afaste e saia da água, porque embora sejam animais muito dóceis e possam se aproximar, o contato com o humano ainda é bem prejudicial a eles. Então, ao contrário da Flórida, inclusive, que eles têm passeios de mergulho com o peixe-boi, assim como em vários lugares tem passeio de mergulho com golfinho e você pode mergulhar com os golfinhos nas costas de resorts e afins em outros países, mas aqui no Brasil a legislação não permite que isso aconteça. Então, é manter uma distância, assim como tem legislação para embarcações, também manter a distância, desligar motor, questão de velocidade, que variam também de país para país. Mais alguma? Não, perfeito, fantástico. Tem um monte. Olha, vocês fizeram sucesso. Agora o momento tá certo. Pode fazer as perguntas aí que a gente tá... Legal, fantástico. Tem uma pergunta aqui da Letícia Pereira, tá? O assunto é a comunicação por vocalização. E a pergunta é o seguinte: vocês comentaram sobre o repertório apreendido, né? Você poderia comentar um pouco sobre as consequências da falta de passagem do repertório da mãe para o filhote, para os animais que estão em reabilitação em cativeiro desde filhotinho, né? E principalmente da soltura desses animais. Sim. E tem uma da Andrea, que acho que faz sentido também, está mais ou menos junta, mas eu posso repetir depois. Tem uma da Andrea Pereira, que ela pergunta assim: as vocalizações emitidas em cativeiro não serão diferentes das emitidas na natureza? Tá. Então, acontece sim dos indivíduos que são filhotes. Recentemente teve um indivíduo órfão que encalhou aqui na região, que foi recolhido para Itamaracá, e ele só vocalizava um tipo das vocalizações. E tem, se eu não me engano, são 8 no total. Então, ele só fazia repetidamente, não parava, e ele não tinha resposta, porque ele estava isolado numa piscina, por conta de ser um filhote, estar recém-chegado do ambiente natural, então ele ficava separado. Então, no caso, o repertório acaba sendo limitado para os indivíduos que não têm contato, mas no processo de reintrodução tem toda uma readaptação desses animais aos ambientes, além também de ter uma avaliação dos animais para saber se eles têm chance de sobreviver e vão ser bem-sucedidos na natureza. Então, eles passam um tempo, os animais de cativeiro do oceanário, que é o recinto fechado, eles passam um tempo no recinto seminatural para essa readaptação ao ambiente. Então, eles acabam tendo contato com os indivíduos que ocupam aquela área natural de vida livre. Então, muitas vezes, os indivíduos de vida livre chegam próximo ao cercado dos recintos e têm contato, e, por tabela, as comunicações gerais de peixe-boi com os indivíduos do recinto. E as avaliações de pesquisadores e veterinários, o acompanhamento de veterinários, biólogos, os tratadores, para essa readaptação ao ambiente natural. Quanto à outra pergunta, era se era diferente, né? Tava no mundo, é isso aí mesmo. Tudo bem. O repertório, por ser animal de cativeiro, pode ser mais limitado, mas a descrição dessas vocalizações são baseadas não somente em animais de cativeiro, como animais de vida livre também, e animais que encalharam adultos já, então não só em animais que ou nasceram em cativeiro ou chegaram muito filhotes em cativeiro. Mais alguma? Perfeito. Eu ainda sobre o peixe-boi, e sobre as vocalizações, o Cláudio Sampaio pergunta o seguinte: é possível aplicar a técnica do playback para afastar peixes-boi de áreas com risco de capturas acidentais e trânsito de embarcações? Bom, isso não aconteceu ainda, uma vez que o contexto de cada tipo de vocalização não foi determinado ainda. Então, esses estudos para determinação de contexto, para contextualização das vocalizações está sendo realizado, inclusive por uma doutoranda aqui da Universidade Federal de Pernambuco, a Rebecca Umid. Eu até coloquei o nominho dela nas vocalizações, porque foi ela quem me passou. Ela estuda justamente a contextualização das vocalizações. E daí, a partir daí,
dependendo das conclusões que os estudos trouxerem, pode ser que seja possível, de fato, evitar essa aproximação deles. Que interessante. Eu achei a pergunta fantástica, a resposta melhor ainda. Nossa, nunca tinha pensado em algo nesse sentido. É muito legal. Bom, vamos lá. A Janaína Machado perguntou para a gente o seguinte, para vocês, né? Quantos indivíduos de peixe-boi marinho são estimados para a costa brasileira atualmente? Bom, a última estimativa que a gente teve acesso são cerca de 1.000 indivíduos na costa brasileira. Legal. É a espécie de mamífero mais ameaçada, mamífero marinho, eu acho, mais ameaçada no Brasil. Nossa, eu não sabia disso. Interessante. A gente aprende bastante com os webinários. Ainda sobre peixe-boi, eu dei uma agrupada, tá, gente? Não estou fazendo a ordem, estou agrupando por assuntos, porque a gente discute sempre um assunto. A Patrícia Teodoro pergunta assim, as características do peixe-boi amazônico são semelhantes? Bom, características físicas do geral do formato é semelhante. Eles tendem a ser um pouquinho menores, mais escuros, e eles têm a mancha branca na região do peito. Mas tem pode ocorrer hibridismo entre as espécies. Então, por mais que eles sejam brevemente diferentes, ainda pode ocorrer a reprodução. Legal, maravilha. Bom, vamos agora para as perguntas do projeto, tá? Eu agrupei 3 perguntas que eu acho primeiro 2, né, que estão mais ou menos juntas. A primeira é da Yara Carvalho. Ela diz o seguinte: qual você diria, Carlos, que é a maior dificuldade para esse projeto? E o Excelso Cruz coloca o seguinte: quais são os principais desafios para esse projeto? Tá. Então, eu acho que qual foi o principal problema assim que apareceu foi a própria pandemia, que a gente quando iniciou o projeto veio a pandemia. Então, a gente barrou em alguns aspectos nisso, tal, mas eu acho que o principal assim desafio para a gente é poder fazer ciência também hoje em dia, né? Tipo assim, tá sendo muito dificultoso você fazer ciência, né? A gente está enfrentando diversos problemas aí no nosso país, onde há um desestímulo da ciência, mas enquanto a gente puder fazer essa ciência, ajudar a divulgar essa ciência, a gente vai tentar ao máximo, né? E eu acho que feito eu falei, a gente está aguardando essas respostas, no caso, para obter recurso, para desenvolver, para botar em ação alguns outros projetos, mas alguns a gente já começou a fazer, a gente até espera entrar em colaboração futuramente com outros pesquisadores para poder fazer crescer cada vez mais. Legal, fantástico. Outra coisinha que eu queria só falar de peixe-boi, porque eu estou vendo aqui no chat, muita gente nunca viu peixe-boi, a própria Karen, eu pude presenciar na vez que Karen viu um peixe-boi, né? E eu passei a minha infância vendo o peixe-boi. Tipo, aqui tinha aqui tinha como se fosse um aquário, ou alguma coisa assim. Esse de Itamaracá que ela trabalha, que ela faz pesquisa lá, era aberto ao público antigamente. Então, quando eu era novinho, eu ia para lá e, infelizmente, aqui em Recife, tinha um peixe-boi numa praça. É um absurdo isso acontecer, mas passaram-se anos com um peixe-boi aqui numa praça, assim, numa piscina, dentro de uma praça. Nossa, Carlos, que coisa bizarra. Exatamente. Infelizmente, isso tinha aqui. Meu Deus. Pode procurar depois. Peixe-boi. Não, Xuxa é a grandona. Hã? É Chica, eu acho o nome dela. Era conhecida tal, e a gente assim, eu era mais novo, né, quando ela foi resgatada, entendeu? Mas era um absurdo. E infelizmente isso ocorre, né? Não?
Nós, seres humanos, somos um problema. O problema de tudo somos nós. Exato. Bom, eu vou retomando aqui as perguntas. Surgiram mais algumas perguntas para Peixe Boi. Eu vou continuar no projeto, depois eu volto para o Peixe Boi, tá? Certo. Onde nós temos, a Joyce dos Anjos, tá? Colocou o seguinte: onde nós temos acesso aos projetos e trabalhos realizados pela Animarim? Certo. Então, a gente vai tá terminando esse layout desse site, né? Para poder fazer o andamento, né? Para mostrar o andamento. Porque essa pandemia meio que travou tudo, né? Para a gente. Então, mas a gente está disponibilizando um e-mail para a pessoa querer tirar dúvida, querer entrar em contato com a gente. E a gente pode também mostrar o andamento, essas coisas por enquanto que não está sendo atualizado essa maneira de visualização, né? Então, mas está sendo feito já. Legal, maravilha. O Marcel Ferraz já fez uma pergunta que eu acho que essa aqui acho que não é só dele, é de todos nós que estamos assistindo, já tem a resposta lá, mas vale vocês colocarem também. Qual que é o Insta do projeto de vocês? É o @Projeto Animarim. Legal. @Projeto Animarim, então, todo mundo seguindo, hein, gente? Nós temos aqui, deixa eu só confirmar, agora são 117 pessoas, tem que aumentar em 117 no mínimo o número de seguidores de vocês, hein? Porque a gente começou realmente, eu acho que foi uma semana antes da pandemia, a gente conseguiu, vamos seguir em frente. Aí a pandemia deu, a gente até está fazendo algumas divulgações de alguns animais marinhos lá na página, aos pouquinhos, mas é muito trabalho, né? Mas a gente está conseguindo se virar, por isso que a gente também convida quem quiser compartilhar alguma coisa, a gente dá esse espaço, querendo ou não, é um espaço que você pode compartilhar para todo mundo no seu Instagram, né? Legal, fantástico. Eu acho que eu perdi 2 perguntas de Peixe Boi, ainda bem que a Eugênia está aqui e me mostrou. Mas vamos voltar. A Bárbara Baracho, ela perguntou o seguinte: quais são, espero que eu tenha falado o seu nome certo, tá, Bárbara? Depois você me dá um puxão de orelha se eu errei. Quais as condições ambientais que são adequadas para esses animais em cativeiro? E a Margarida Isabel, tá, ela fala o seguinte: existem dados oficiais acerca do número de peixes-bois capturados acidentalmente? Bom, quanto a esses dados da captura acidental, eu não tenho, não tive acesso a isso, não fui atrás disso ainda, mas eu acredito que tenha alguma pesquisa associada à pesca, ou até, é porque eles são geralmente alvos de acidente com embarcação, então atropelamento, como teve num comentário até falando do astro, que foi um dos peixe-bois que se aproxima bastante do litoral, e ele tem um outro também que sofreram vários acidentes, daí eles acabam retornando para o cativeiro, para o semi-cativeiro ou até para o cativeiro, dependendo da condição da situação. Então, eu nunca tive acesso a esses dados, mas eu acredito que possa haver alguma pesquisa que envolva a captura acidental. Quanto a outra pergunta era as condições ambientais, né? Então, espaço da piscina é importante que o indivíduo consiga nadar, consiga virar. Então, tem as dimensões da piscina, além disso a água salgada, de acordo com o pH, precisa ter tratamento com fungicida e bactericida, para que eles não desenvolvam nenhum tipo de infecção, nem respiratória, nem nenhuma dermatite ou micose. Então, existe sim o tratamento químico da água para manutenção desses indivíduos, além também da renovação de parcela da água durante o decorrer do dia a dia dos animais. Legal, gente, fantástico. A Joyce dos Anjos fez uma pergunta sobre a Chica, se não é crime ambiental manter ela desse jeito, né? Quer falar? Quer responder? No momento em que ela se encontrava lá, não era tido como crime ambiental, mas no momento atual não se pode, tanto que ela foi recolhida para recuperada
como o Carlos falou, para o projeto Peixe Boi, que é o CPN de Itamaracá. Então, depois, se eu não me engano, ela passou 28 anos na praça, e daí sim que ela foi movida para o recinto oceanário cativeiro. E ela desenvolveu, de fato, acho que alguém nos comentários até colocou que ela tinha um problema na coluna. Ela tinha uma curvatura na coluna que ela acabou desenvolvendo por conta da profundidade da piscina que ela era mantida na praça. Então, ela se mantinha muito curvada e desenvolveu como se fosse uma corcunda de fato. Mas ela, inclusive, em cativeiro depois teve filhotes e um dos filhotes dela, se não me engano, tá no CPN, acho que é Xuxa, né? Tá no CPN de Itamaracá e o filhote depois teve outros filhotes, então ela conseguiu ainda vencer essa deformação que ela acabou desenvolvendo. Xuxa são os nomes que a gente usa, Xuxa, Chica, os nomes que a gente dá justamente pela identificação de cada um deles, então essas curvaturas e acabam possibilitando a gente identificar eles, tamanho, coloração, várias coisas. Não, fantástico. Eu percebi que vocês gostam de X, né? Mas que bom, fiquei feliz de saber que pelo menos a história da Chica, apesar de ter uma vida bastante sofrida, teve um final mais feliz para ela e para os filhotinhos, né? A Yara de Carvalho ela agradeceu a resposta e perguntou como é que vocês estudam a bioacústica dos peixes-boi. Tá. Para a gravação de bioacústica tem a estrutura do gravador, um gravador comum de vida selvagem, né? No caso, plugado a um hidrofone. Então, é o microfone que vai embaixo da água e ficam lá para, quando tiver a vocalização, ter a gravação. Aí, a partir disso, tem os softwares de análise de bioacústica e que produzem os espectrogramas, então dá para você identificar a diferença dos sons, dá para você contar quantos sons de cada tipo teve, se teve algum estímulo imediatamente anterior à emissão daquele som, se tem mais de um indivíduo ao mesmo tempo vocalizando, então você consegue determinar essas coisas com os estudos de bioacústica. Legal. Eu demoro um pouquinho, gente, porque eu estou tirando do mudo, tá? A Ana Cecília Mendes de Carvalho, ela tem uma dúvida aqui. Ela faz uma introdução, vou contar para vocês a introdução e depois colocar a dúvida dela. Tá? Ela começa a seguinte. Esse ano eu estava em uma praia do Sergipe e dei de cara com um peixe-boi de nome Astro. Não foi vocês que deram o nome, não tem X esse. Monitorado pela FMA. Lindo. Ele se aproximou da praia, pois estava perseguindo um barco. Inclusive, fui ler algumas matérias sobre depois e descobri que ele sofreu vários atropelamentos durante os anos monitorado. Pena, né? Algumas pessoas, na hora, me disseram que ele pode confundir o fundo dos barcos com fêmeas. Não entendi e nem acreditei muito, mas quando ouvi esfregando, esfregando entre aspas, a barriga no fundo dos barcos, fiquei muito na dúvida, confesso. E uma risadinha. Vocês têm alguma ideia de qual pode ser o motivo pelo qual ele faz isso? Bom, eu mencionei durante a apresentação a atividade de masturbação do peixe-boi, então isso pode acontecer. Inclusive, a gente presenciou e tem registro desse comportamento no cativeiro, em que ele ficava esfregando na quina da piscina e posteriormente expunha o pênis. Então, isso pode acontecer tanto com a exposição quanto sem a exposição. E também pode acontecer por conta de tentativas de limpeza. Então, pela existência dos pelos ao longo do corpo e do ambiente que esses animais estão inseridos, que geralmente são ambientes estuários, onde tem muita alga, pode acontecer de ficar preso e alguma sujeira ou até desenvolver alga na própria pele deles. Então, pode ser também alguma atividade de limpeza. Para alguns peixes-bois na Flórida, pode ter esse contato com algumas estruturas que têm ostras e mariscos incrustados,
que alguns indivíduos desenvolveram o comportamento de se alimentar desses organismos. Então, pode acontecer também de estar sendo a retirada desses organismos. Legal, fantástico. Jamile fez uma pergunta que eles perguntou assim, eles preferem ambientes tropicais? E perguntou quantas espécies de peixe-boi tem no Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem a subespécie do peixe-boi das Antilhas, que é o peixe-boi marinho do Nordeste do Brasil, e o peixe-boi amazônico. Então, temos uma subespécie e uma espécie. A outra parte da pergunta, se eles... Tá. Eles, de fato, preferem ambientes tropicais, principalmente por conta da temperatura das águas. Pode acontecer, principalmente no sudeste dos Estados Unidos, tem registro deles pela costa leste dos Estados Unidos, mais ao norte, então zona temperada, mas que eles acabam no inverno descendo de volta para as regiões tropicais e mais aquecidas das águas da Flórida. Legal. A Laiane Andrade pergunta assim, sei que alguns organismos e algumas espécies de peixe sentem quando tem algum tipo de poluente ou alteração na qualidade da água e fogem. Os peixe-boi também têm esse tipo de comportamento? Bom, eu realmente não sei dessa resposta, mas eu posso pesquisar e enviar para a Laiane por e-mail a resposta. E eu nunca ouvi nada a respeito deles serem bioindicadores, mas eu acredito que alguns fatores na água, até porque eles tendem a entrar mais nos rios para ter acesso à fonte de água doce. Então, acredito que essa poluição possa, sim, se eu não me engano, tem um artigo recente que fala da limitação de água doce para os indivíduos. Eu vou passar em um instante para o chat. Mais alguma? Legal. O Cláudio Sampaio faz um comentário, né? Ele coloca o seguinte, como são animais ameaçados de extinção, raros e discretos na natureza, associado ao interesse de muitos aqui nessa live, seria importante divulgar uma atividade de turismo de base comunitária para observação de peixe-boi em Porto Pedras, Alagoas. Uma atividade de turismo, informação ambiental e manguezais apoiada pela APA, Costa dos Corais e diversos outros parceiros. De fato é muito importante o compartilhamento e a divulgação da atividade de turismo, principalmente da base comunitária. Até eu falei dos jangadeiros que fazem o trajeto até o recinto do semicativeiro. E nesse trajeto é possível ver animais de vida livre e os próprios animais do recinto lá em Porto de Pedras. Legal. Pessoal, se eu perdi alguma dúvida, por favor, coloque. Vocês mandaram tanta coisa que eu até me perdi aqui, tá? A Eugênia e a Giovana me ajudaram a organizar todas as dúvidas. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu esqueci de alguma, por favor, pode colocar no site ou pegar o microfone para falar, tá? Alguém tem mais um ponto, gente? Deixa eu ver, última chance, gente, acho que não, mas também foi bastante, hein? Nossa Senhora! Pessoal, foi fantástico a apresentação de vocês, eu particularmente, eu adorei, gostei muito, e acho que o pessoal também, pela quantidade de perguntas e interação. Depois vocês contam pra gente se essas 117 pessoas realmente curtiram e viraram seguidores aí do Instagram de vocês, tá? Vamos cobrar isso deles, senão a gente volta aqui e puxa o pé de cada um. Mas a apresentação foi muito, muito boa. Os nossos webinars, aí eles estão num nível muito, muito alto, né? O pessoal está agradecendo muito, vocês devem estar acompanhando o site, aí está agradecendo, o pessoal vibrou bastante, o chat, perdão, o site não, né? O chat. O pessoal vibrou bastante aí com a apresentação de vocês. A Yara está colocando aqui do artigo, tá? E eu gostaria de lembrar, pessoal, que a gente ainda tem muito assunto interessante
para discutir aqui nessa semana na Brasil Week, tá? A gente tem amanhã como a tecnologia pode aproximar os oceanos das pessoas, de onde vem esse depois de amanhã, no dia 11 de julho, de onde vem esse peixe e o que ele traz, um olhar sobre a aquacultura global. E no último dia, no domingo, conscientização ambiental através do mergulho. Esse vai ser comigo. Pessoal, fantástico. Agradeço a participação de todos. Peço desculpas por a gente ter passado um pouquinho, mas acho que todo mundo gostou. Foi fantástica a apresentação. Karen, Carlos, muito obrigado. E deixo a palavra para vocês se despedirem também. Bom, muito obrigada pela oportunidade que a Sustainable Ocean Alliance deu para a gente estar aqui compartilhando os conhecimentos e nosso projeto. Muito obrigada pela Eugênia, que foi nosso contato principal com a SOA e também nos fez o convite para estar aqui. Muito obrigada, Alexandre, por estar moderando tão bem o nosso webinar. E obrigada a todos que assistiram e gastaram esse tempinho para estar aqui ouvindo a gente. E Yara, eu não consegui encontrar o link do artigo agora, mas eu vou te mandar. Se você puder me mandar uma mensagem, pode ser pelo Instagram ou um e-mail, eu te encaminho o link do artigo, com certeza. E se mais alguém quiser, eu mando também. Então, eu também gostaria de agradecer, né, a todos, tanto a Eugênia quanto ao Alexandre e a sua, pela oportunidade da gente poder mostrar o que a gente faz, o que a gente sonha em fazer e o que a gente vai fazer, né? Então, muito obrigado a todos. Muita gente não ouviu a gravação do Peixe Boi, disse que estava meio baixo. Vamos fazer uma postagem hoje no Instagram. Então, quem tiver lá, a gente vai colocar o som do Peixe Boi lá. E é isso. Eu queria agradecer a todos e obrigado pela oportunidade. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode falar com a gente, tanto no Instagram quanto no WhatsApp. O WhatsApp, a gente está no grupo aí também. Então, a gente está disposto. A ciência funciona assim. Fantástico, gente. Brigadão. A Eugênia colocou no chat o link para participar do grupo do WhatsApp. Quem ainda não está, corre lá, aperta lá, tem bastante coisa interessante, tá? A Eugênia disse que também envia o link no e-mail junto com a gravação, tá? E não deixem de curtir o Instagram e ir lá ouvir o Peixe Boi. Valeu, pessoal. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Vamos nos conversando aí nessa semana interessantíssima de seminários. Um grande abraço.